Pois é, pessoal, o tema é falar sobre o acordo de paz que acabou de ser declarado entre Emirados Árabes e Israel via Estados Unidos, com suporte do nosso amigo Donald Trump, querido de todos, mashallah. Pois é, esse acordo foi declarado dia 13 de agosto e não trouxe muita surpresa, porque já havia desconfianças de que havia, conversas estavam sendo feitas nos bastidores entre alguns países árabes e Israel. Israel é considerado um país amigo de quase todos ali nas redondezas do Oriente Médio. E Emirados Árabes era um dos países que não tinha relações diplomáticas com Israel. Então, no cenário temos o presidente Trump dos Estados Unidos, temos o Benjamin Netanyahu, presidente de Israel, e temos o Sheikh Mohammed bin Zayed, que é o homem de ferro daqui. Ele é o irmão do presidente dos Emirados, da família Nahyan, que governa o Abu Dhabi e governa o país Emirados Árabes. E ele é uma pessoa de forte, de poder mesmo, manda mesmo. Não só aqui, como ele tem influências crescendo a cada dia mais na região do Golfo. E agora, com esta declaração de paz, com esse acordo ousadíssimo, vai crescer ou cresceu mais ainda o poder dele. Então eu diria que hoje que ele é um homem de ferro no mundo árabe. Aqui temos as imagens no Google Search, puxei aqui para mostrar para vocês, tá? Ele é diferente do Sheikh Mohammed bin Rashid, que é o governador do estado de Dubai, do Emirado de Dubai. Ele é, a princípio, o herdeiro será o novo presidente nos Emirados, mas ele está atuando de fato como presidente do país. Então, esse acordo, gente, deixa eu mostrar uma outra foto, aqui, fotos do acordo aqui mostrando Benjamin Netanyahu, aqui tem, se você puxar na internet, se vocês colocarem o acordo, vão aparecer muitas imagens. Porque esse acordo, gente, está trazendo muita polêmica na região. Muita gente está sendo muito cética em relação ao acordo. Então, como eu disse, o acordo é extremamente polêmico, porque os árabes no geral, os árabes muçulmanos no geral, não querem acordo com Israel de jeito nenhum. Acham Israel um estado injusto, um estado criminoso, que não segue os acordos internacionais e tal, e isso é verdadeiro, né? Nós não estamos aqui questionando a idoneidade de Israel, porque a gente sabe que teve muitas injustiças contra o povo palestino desde 1948 até antes dessa data, que foi a data da declaração do surgimento do Estado de Israel. Então, os árabes todos são contra o surgimento do Estado de Israel, considerando toda a diáspora e todos até massacres aconteceram contra o povo palestino, que teve que fugir, que teve que se refugiar em vários países, principalmente no Líbano, na Síria, na Jordânia, que são países que têm fronteira com Israel. No Líbano, nós temos bastante acampamentos de refugiados palestinos, na Jordânia também, Israel também, isso a partir de 48. Só que essa presença de refugiados nesses países, principalmente nesses 3 países, trouxe vários desdobramentos políticos e de segurança, especialmente para o Líbano. Então, desde 1948, que o povo palestino e todos os povos ao redor, aliados, iniciaram uma luta contra o Estado de Israel nascente.
Vocês devem ter ouvido da OLP, a Organização da Libertação da Palestina. Em árabe é Munazzamat al-Tahrir al-Falastiniya, que é uma organização política e paramilitar. Nasceu em 1964 para batalhar, lutando mesmo para a libertação da Palestina. E essas atividades da organização, que foi liderada pelo famoso, né, e a figura política famosa do Yasser Arafat. Então, eles iniciaram as atividades dos acampamentos políticos na Jordânia, na Síria e no Líbano. Grande parte das ações de luta armada da OLP partiram do Líbano. E é por isso que Israel invadiu o Líbano várias vezes, para poder conter e se proteger desse processo que os militantes palestinos e seus aliados, principalmente no Líbano, né, como eu estava mencionando, tinha muitos grupos políticos, quase o Líbano inteiro estava a favor, né, praticamente todo. Então aí o pessoal partiu para a resistência, para a luta contra Israel através da fronteira que tem no sul do Líbano. Enquanto que a Síria e a Jordânia tomaram precauções para evitar que os palestinos procedam lutas armadas a partir dos territórios deles. Da Jordânia teve que intervir e aquietá-los, porque eles não queriam que Israel estivesse atacando os territórios jordanianos. Já no Líbano as coisas não eram dessa forma, porque o Líbano é o único país mais democrático no mundo árabe. E ele abre espaço para quem quiser, né, se estabelecer e, né, se expressar, enfim. E aí tiveram espaço com o apoio de vários grupos políticos libaneses e sentiram um clima sentiram muita liberdade para desenvolver intensas ações armadas e de guerrilha de dentro dos territórios libaneses. O resultado foi que havia muitos problemas entre os libaneses, né? O Líbano já também em 46 já tinha se conseguido a independência da França, do mandato francês, e estava se reconstruindo, porque antes dos franceses tinham os otomanos que tinham acabado com os recursos da região toda ali, Síria, Palestina, Jordânia, porque a ocupação otomana não foi lá uma ocupação tão boa assim, foi terrível. Então o Líbano estava tentando se levantar, se reconstruir, e como ele é um país democrático, abre espaço para que muitos grupos se expressassem, e os árabes, né, não sabem conviver com democracia. O que isso gerou? Essa diversidade de correntes gerou conflitos de força mesmo. Resumo de conversa. Tem dedos muito fortes das lideranças palestinas e envolvimento deles na guerra civil do Líbano. Quer dizer, os libaneses já tinham os pepinos deles entre si, aí vieram eles, que foram acolhidos pelos libaneses, aproveitaram o clima de liberdade que tem, liberdade política, e dali se soltaram. E por isso que Israel dava umas voltinhas nos céus do Líbano e bombardeava aqui e acolá. E a cidade do Líbano, Baalbek, foi bombardeada diversas vezes. Israel bombardeava locais em que havia lideranças de políticos libaneses que estavam nas lutas junto com os palestinos. E nessa foram muita gente. E realmente muitos libaneses começaram a participar. Então passou a ser uma honra para muitas famílias terem filhos morrendo na luta pela libertação da Palestina. Então a bandeira da causa palestina, a bandeira da libertação palestina se transformou em algo que todo mundo levantava. Qualquer um que tinha uma causa qualquer começou a levantar a causa palestina para se esconder por trás dela e dizer: olha minha causa nobre aqui, hein? Tô aqui para libertar a Palestina. E de repente os propósitos eram outros.
E nisso chegamos no Hezbollah, que nasceu durante a Guerra Civil do Líbano, com o propósito de defender as comunidades xiitas no Líbano, para dar voz, né, para poder defender os interesses da comunidade xiita, que viviam num clima de injustiça social. Pelo menos é o que as lideranças do Hezbollah falavam. Pois é. O Líbano é dividido, as regiões geograficamente falando, o Líbano é dividido em regiões de cristãos e em regiões de muçulmanos. Então, até hoje, se você vai no Líbano, visita as regiões de cristãos, você vê que as cidades são mais desenvolvidas, mais bonitas, mais organizadas, mais limpas, mais gostosas de andar. Você vai nas regiões onde predominam né, os muçulmanos. Eu tô falando que eu venho de uma região precária, assim, a situação é precária, Baalbek. Você vê lixo, você vê muita pobreza, você não vê estradas bem feitas. Então há um descaso social, há um descaso de infraestrutura, há pouca infraestrutura. Deixa muito a desejar. A qualidade de vida nestas cidades muçulmanas não são nada boas. A culpa é de quem? Enfim, o Hezbollah aproveitou a precariedade da situação econômica, financeira do Líbano em geral, especialmente das regiões onde moram mais muçulmanos, e começou um processo de xiitização promovido pelo Irã depois da Revolução Iraniana, dos Khomeinis da vida, que a gente... Porque há muitos xiitas no Líbano, mas esses xiitas passaram por um processo de politização e militarização. E aí o Hezbollah passou a ser o representante oficial deles. E aí levantou, claro, a bandeira palestina, né? Nem aí para os palestinos, mas ele levanta a bandeira para dizer eu tô, só para poder achar um motivo para abrir uma frente de guerra, de luta, justificar na sua... Enfim, gerou muita confusão. A luta dos palestinos, desde a declaração do Estado de Israel, são 72 anos, se eu não me engano, é luta atrás de luta, gerando mortes, desgraça, diásporas e mais diásporas. Não conseguiram devolver 1 metro quadrado dos territórios palestinos. Cada vez que eles lutam mais Israel invade e mais Israel pega. E não só isso, como também o fracasso da forma de como eles lutam pela causa palestina, que é uma causa nobre, né? O fracasso causou guerras e conflitos em vários países vizinhos, principalmente esses 3 países que eu mencionei, fora outros que estão mais longe. Iraque pagou o pato também pela causa palestina. Vocês todos conhecem a figura de Saddam Hussein, que também levantou a bandeira. O país dele não tem fronteira com Israel, mas ele levantou a bandeira. Eu acho que foi o único país árabe que não tem fronteira com Israel, que conseguiu jogar, né, bombardeou Jerusalém, Tel Aviv, não sei qual região. E deu no quê? E nada, na dica de nada. E não só deu nada na dica de nada, como fez a gente mergulhar em mais perrengue, mais desgraças, mais problemas, mais conflitos, mais mortes. E depois? A pergunta que se faz agora, tá, e daí? Vocês estão felizes com tantas lutas assim que levam a lugar nenhum? Vocês não acham que precisam rever o processo de como batalhar pela causa de vocês? Vocês não acham que chega de morte, chega de desgraça? Tá sofrido demais, minha gente. Olha lá o que aconteceu no Líbano, dia 4 de agosto. Aquela explosão que aparentemente a causa dela é corrupção e negligência política, né? Mas no fundo é a desestabilização política no Líbano e as brigas, porque nós temos um Hezbollah lá governando o país, escondido atrás da bandeira da causa palestina. Então, diante deste quadro dramático
desastroso. Tem que dizer chega, 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 deixa as máscaras caírem, deixa aparecer a realidade e vamos parar, dar um time e rever tudo. Gente, essa visão que eu tô passando, ela é uma visão de muita gente no Oriente Médio. Não estou dizendo muito, mas eu diria uns 20 a 30% das pessoas no Oriente Médio já estão tendo essa linha de pensamento. Mas são pessoas que têm medo de expor isso. Têm medo de divulgar isso, porque eles podem ser retaliados. Eu só estou podendo divulgar porque eu moro em Dubai e eu sei que agora tem um clima de liberdade para tratar desse tema. Porque os Emirados Árabes só chegou onde chegou. Quer dizer, por vários motivos. Um deles é a fuga das lutas armadas. Não quiseram, desde a fundação do país em 71, não quiseram se meter nessas brigas. Porque eles sabiam que tinham que gastar suas energias, seus recursos na infraestrutura do país. Os países do Golfo, mais desenvolvidos, os mais ricos, os países do petróleo, como Emirados, como Oman, como Arábia Saudita, que é um dos países com maior recursos, reservas petrolíferas pelo mundo afora, Qatar, Bahrein, Kuwait, não se meteram muito participar nas guerras contra Israel, porque eles têm uma outra pegada. Primeiro que eles estão muito ocupados em resolver os problemas internos, em estruturar os países deles. Eles têm muito que ainda, né, puxar e construir uma prosperidade sustentável. Então, eles nesse cenário de total preocupação e ocupação com assuntos internos, eles não queriam entrar nessa briga, nessa confusão, porque eles estão vendo o volume da destruição que esse tipo de approach, esse tipo de pegada causou. Então aqui a legislação desses países que eu citei proíbe qualquer tipo de manifestação política aqui, qualquer tipo de atividade política por aqui, não pode. Porque se tiverem que abrir espaço para que brinquem de guerrilha por aqui, como o Líbano abriu, vão o quê? Falar palavrão, né? Será que eu falo? Vão tomar naquele lugar. Só que disseram, não, aqui não. Quer vir aqui? Gente, eu não estou fazendo grandes elogios assim falsos por eles. Eu estou fazendo uma análise a mais lógica possível da situação. Os países do Golfo conseguiram crescer, claro, porque Allah mandou petróleo. Tem petróleo, sim, ótimo, isso é ajuda. Mas tem que saber utilizar os recursos vindo dessa tharwa, como é que fala? Do que Deus deu para eles de uma forma inteligente. Porque isso um dia vai acabar. Então eles precisavam construir, fortalecer suas economias para que eles possam permanecer nesse clima de riqueza. Porque há 50, 60 anos atrás aqui era uma pobreza absoluta. Absoluta. Então não vamos para aquela pobreza. Então vamos proteger nossas economias, nos fortalecer e vamos tentar ajudar a vizinhança. Então os Emirados deu esse passo ousado justamente para provar para a opinião pública, para o povo, para as comunidades árabes, pelos 22 países árabes e outros simpatizantes, de que, gente, o caminho de guerra não leva a lugar nenhum. Tá ali, são 70 anos de luta, 7 décadas, e levaram a um lugar nenhum, levaram a desgraças, a morte só. Então chega, vamos dar um basta. Então eles deram um basta e declararam normalização das relações com Israel. Por quê? Por causa muitos países compraram a briga com Israel da causa palestina e cortaram relações. E no que deu? Deu em nada. Então tem que olhar o lado positivo disso. Tem o lado negativo? Pode ter, sim, porque Israel tem bastante pontos de interrogação sobre isso. Sei que a comunidade internacional não considera esse acontecimento da proporção do acordo de paz, por exemplo, que o Anwar Sadat, um presidente do Egito, em 78, assinou
o acordo de paz com Israel, que foi o primeiro país que assinou. Depois dele foi só a Jordânia, em 1994. Então esse acontecimento não é da envergadura daqueles, mas eu acho que no médio e longo prazo ele vai ser. Porque é tipo, basta, já deu, chega. A mensagem e o simbolismo disso vai muito além da superfície, entendeu? Vai dar voz, porque agora vai ter uma avalanche de vários países que vão declarar a normalização das relações com Israel. Sudão é já avisou, chamou Israel, vem que a gente vai querer também fazer paz com vocês. Então, minha gente, viva a paz, vivam as negociações e dane-se a guerra, dane-se as lutas. Isso não leva a lugar nenhum. O dia que a Europa deu basta nisso, conseguiu crescer. E tá crescendo. Tá crescendo não, né? Tá meio estagnado porque a situação econômica mundial não tá muito boa. Mas, puxa, já não tá tão bom e ainda virem guerras, vai piorar. Então, desejo que Allah ajude esse povo árabe a se conscientizar de vez por todas que é preciso buscar outros caminhos para a solução dos problemas. Não é sempre que as soluções são lutas armadas. Eu acho que violência gera violência, paz gera paz, amor gera amor, ódio gera ódio. Então é isso, gente. Eu vou encerrando por aqui, já tá bem tarde aqui em Dubai. E eu vou estar abordando outros aspectos dos desdobramentos dessa história e das polêmicas que estão sendo geradas. Eu até vou trazer os prints do que alguns árabes estão falando por aí, como feedback sobre tudo isso. E aí é triste de ouvir e ver isso, né? Muito triste. Mas é realidade e temos que saber lidar com isso, estarmos preparados e também dar forças e mandar boas energias para que novas lideranças sigam esse caminho. O caminho da negociação, o caminho da busca de acertos para lobby, seja o que for, mas evitar guerras para chegar onde precisa chegar. Tá bom? Salam, gente. Boa noite. Muito obrigada.